Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado. E hoje nós vamos falar sobre rádio, sobre televisão, e o nosso convidado é especialista nessa área, Milton Leite. Um prazer muito grande você ter vindo aqui, aceito o nosso convite. Muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço. É bom te reencontrar depois de tantos anos. Já trabalhamos juntos, conhecer o Dantas, enfim, todo o time aqui da Band. É muito bom. Comigo, como sempre, o jornalista Thiago Dantas. Quando ele ficou sabendo que o Milton Leite vinha aqui, ele falou assim: eu não perco esse programa de jeito nenhum. Claro que não vai perder, vai apresentar comigo. Exatamente. Né? Poxa, é uma honra ter o Milton aqui, grande comunicador do esporte. Então a gente fica bastante feliz com a visita dele aqui. Então eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. Vamos lá, Milton. Prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Como que surgiu essa sua vontade de ingressar aí no jornalismo esportivo? Na verdade, eu fui fazer jornalismo esportivo porque eu sempre gostei muito de esportes, eu sempre pratiquei muito esportes, né? Mas quando eu entrei para trabalhar efetivamente, quando eu fui procurar o meu primeiro emprego, eu não pensava, vou trabalhar com esportes, né? Eu queria trabalhar. Fui ser jornalista porque eu adoro escrever, então eu queria trabalhar escrevendo, eu não tinha talento para ser jornalista, para ser escritor, vamos dizer assim, de ficção, que era o meu grande sonho. Como é que eu consigo trabalhar escrevendo? Vou ser jornalista. Foi por isso que eu entrei na faculdade de jornalismo. Logo, no meu primeiro ano da faculdade, eu consegui um emprego no Jornal de Jundiaí, onde eu morava e voltei a morar agora, né, na época. O jornal tinha uma rádio, me levou para a rádio. Da rádio eu acabei indo para São Paulo, trabalhar em Rádio Jovem Pan e tal. E a Jovem Pan estava fazendo na época o projeto da TV Jovem Pan, né, que seria como tripé, jornalismo, esportes e filmes, né? E fazendo ali as primeiras transmissões experimentais ainda, testando equipamento e tal. Foi que eu acabei virando narrador esportivo na televisão, né? Eu já tinha trabalhado com esporte em Jundiaí, como repórter de campo, na Rádio Difusora e tal. Mas me torno narrador só lá em 1990, quando eu fui trabalhar na TV Jovem Pan. Olha, Milton, quando você está transmitindo uma partida de futebol, o que é que você pensa em fazer de diferente para falar assim, olha, eu quero que esse telespectador não desligue nem para ir no banheiro? Edson, essa é uma pergunta até difícil de responder, né? Porque tem isso, né? Eu tenho uma missão ali que não é só informar, botar emoção, enfim, na coisa do jornalista que eu sou, né? Eu tenho que segurar o cara na cadeira, eu tenho que segurar a família inteira na cadeira. Então aquilo tem que ser, para ele, entretenimento. Ele tem que se divertir, ele tem que se emocionar na frente da televisão. Então, na verdade, quando eu percebo que eu estou me divertindo na transmissão, que eu estou bem, que eu estou achando que aquilo está funcionando, eu, os comentaristas, repórter e tal, eu chego à conclusão que o cara em casa está com a gente, né? O cara está entrando nessa vibe. Então, acho que, na verdade, assim, eu tenho que tentar divertir a pessoa, eu tenho que oferecer a ela o que ela está procurando ali. Porque por mais que o cara tá sofrendo ali com o time dele, ou está feliz com o time dele, aquilo é emocional, ele está vivendo emoção, né? E eu tenho que atiçar isso, né? Eu tenho que cutucar essa emoção dele para que ele não desista. Bom, assim como todos os grandes narradores, você também tem bordões aí conhecido pelo o grande público, né? Imagina. Que fazem. Que beleza. Como que surgem esses bordões, ô Milton? Cara, você sabe assim, não sei se a maioria, mas boa parte dos bordões que eu utilizo, que ficaram famosos e tal, nem são meus, né? Por exemplo, o Que Beleza, que talvez seja o mais conhecido. Eu estava até comentando aqui com o Edson que o Vanderlei Nogueira, eu trabalhei com ele muito tempo na Jovem Pan, né? Ele era do esporte, eu fazia um programa de variedades na Rádio Jovem Pan, não fazia esporte lá. Mas a gente conversava muito, a gente nasceu no mesmo dia, né? Ele é um pouquinho mais velho, mas a gente nasceu no mesmo dia. A gente tinha muita intimidade, digamos assim. Esse Que Beleza, irônico, né? Que beleza! É dele, é do Vanderlei Nogueira. Quem lembra dele nas transmissões da Pan de muitos anos atrás já, vai lembrar que ele sempre usou isso. E eu me apropriei, não tenho o menor constrangimento de dizer que eu peguei um bordão que era dele. E sempre que eu cito essa história, ele me liga e fala, pô, obrigado, você lembrou de novo e tal. Porque tem que dar nome aos bois, né? Então, assim, tem muitos deles que surgiram assim. Eu, na minha rodinha de amigo, no meu local de trabalho, alguém falava um negócio e falava, pô, isso aí acho que eu vou usar na transmissão. E solta na transmissão e fica, e se faz sucesso, as pessoas gostam e tal. Outras coisas, o que nem agora eu se consagro, né, que é mais recente. Atenção, hein? Tem um erro de português aí, não vai repetir isso na escola que é feio. Mas esse é meu, eu inventei um dia, ela veio na minha cabeça, eu falei, ficou, as pessoas gostaram. Então, tem várias histórias. Muitos vieram de amigos, de rodas de amigos que nem era da profissão, amigo de fora da televisão. Outros são de caras que são conhecidos, como esse do Vanderlei Nogueira. E alguns eu inventei, mas assim, tudo muito espontâneo, né? Eu não forço nada. As pessoas falam, o que você vai botar agora? Você tá lá no UOL, vai fazer o campeonato. Não vou botar nada, querido, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Se aparecer alguma coisa nova, ela vai aparecer porque ela tinha que aparecer. Eu não fico inventando, eu não chego em casa, pego um papel, caneta e fico assim, não, preciso inventar um bordão, preciso pensar num negócio. Não faço isso. E também não vou para estádio querendo usar bordão. Eu tenho ali uma lista de bordão e fico lá ticando, né? Esse eu já usei, esse eu já...
Não faço isso. Tem jogo, só para fechar, eu sei que eu estou me alongando, tem jogo que eu não falo bordão nenhum e as pessoas não percebem. A pessoa acha que eu falei o que beleza, o que faz. Às vezes o jogo está tão bom e não precisa de nada mais que eu não uso o bordão e as pessoas nem percebem. E a história Eu ia só fazer uma perguntinha rápida. A gente tem o Carlos Batista aqui na Band Campinas, trabalhamos que as juntos na Jovem pessoas, Pan. sempre que vê ele, falam a origem, que é um bordão muito famoso dele. Quando alguém te vê na rua, alguém te chama, principalmente pelos bordões? Sempre, quase todo dia. Aliás, um abraço pro Batista, que é amigão meu também, trabalhamos juntos na Rádio Jovem Pan, ele no esporte, eu em variedades, eu fazia um programa de variedades na rádio, né? É muito comum a pessoa chegar perto de mim e falar, você é o Que Beleza, entendeu? O cara esquece meu nome na hora e vem o Que Beleza. As coisas estão ligadas, não consigo mais sair deles. Mas quando você transmite uma partida de futebol, por exemplo, Brasil e Rússia, você inventa os bordões russos também, que eu já percebi isso. Na verdade, o que eu faço é uma tradução muito mal feita de alguns bordões na língua do país, né? Por exemplo, às vezes se é um juiz russo, para citar o seu exemplo, segue o jogo do juiz, que eu uso muito, vai ser em russo, porque o cara não fala português, o cara fala russo, então ele fala segue o jogo em russo. E aí tem as coisas de cada país que está envolvido ali, né? Eu faço uma tradução porca, mas faço uma tradução dos bordões que já existem para a língua daqueles países que estão ali. Bom, eu sei que futebol, a gente fala que futebol não é campo de futebol, não é igreja, Milton. E eu queria dizer para você que os seus bordões às vezes são usados porque o cara não pode falar palavrão, então ele mete o Que Beleza. É isso aí. Tem essa utilidade também. Ô, Milton, você é uma pessoa de grande experiência na comunicação esportiva. Qual é a grande diferença do rádio para a TV nas narrações esportivas que você já pôde presenciar, assim, que você poderia estar falando pra gente? Cara, você sabe que eu cheguei a ter uma pequena experiência como narrador de futebol em rádio, aqui em Jundiaí ainda, quando eu morava aqui em Jundiaí da primeira vez, né? E acho muito mais difícil narrar em rádio do que em televisão. Porque a televisão você tem o suporte da imagem, nada é mais forte que a imagem, isso eu aprendi também desde o começo que comecei a fazer televisão, nada é mais forte que a imagem na televisão. Então, se você não precisa ficar falando o tempo todo, você tem que pontuar, você tem que mostrar algumas coisas que estão acontecendo, eventualmente, se você está no estádio, coisas que você está vendo que a imagem não está mostrando, né? Mas no rádio, não. No rádio você tem que falar tudo pro sujeito. Você tem que dizer onde está a bola, com quem está a bola, que time está atacando, para que lado está atacando, em que lado entendeu? É muito mais complicado. É por isso que os caras ganharam o apelido de metralhadora, né? Porque você tem que falar muita coisa em muito pouco tempo, né? Você tem que dar para o cara em casa a noção exata do que está acontecendo sem o cara estar vendo aquilo. É muito difícil. Eu tenho assim um respeito e uma admiração por narrador de rádio, que é um negócio impressionante. Até porque, às vezes, o jogo tá ruim pra caramba e o cara tem que se virar, né? E tem isso ainda você tem que fazer o cara se empolgar com um jogo que tá ruim, né? Não é fácil, não. E a sua primeira vez em TV fazendo narração, como que foi os bastidores para preparação para essa grande, digamos que esse pontapé, para esse sucesso que você é hoje? Você sabe que essa é uma ótima pergunta, porque não teve preparação, não teve nada, né? Foi no porque susto? Assim, foi no susto. Você sabe que eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, eu era apresentador de um programa de variedades na Jovem Pan. E quando começa o processo da TV, o que eles fazem? Tinham transmissões experimentais, você tinha que testar equipamento, o caminhão de transmissão, você tinha que testar estúdio, luz. Eles começaram a usar o pessoal da rádio para fazer isso. Quando surgiu, isso era 89, 90, quando a Jovem Pan tem um acordo com a TV Globo, que já era detentora dos direitos do Campeonato Paulista, na época, não sei se você lembra, a Bandeirantes aqui fez muito isso com a Globo. A Globo tinha o campeonato e passava alguma coisa para a Bandeirantes, ou o mesmo jogo, outro jogo e tal. Naquele período, ainda não tinha esse acordo com a Bandeirantes. O acordo foi feito com a Jovem Pan, porque a Jovem Pan tinha um caminhão de transmissão espetacular, era o melhor do Brasil naquela época. E a Globo, para poder utilizar isso, e ela utilizava até na Fórmula 1, quando as emissoras locais faziam a Fórmula 1, ela fez esse acordo com a TV Jovem Pan. Ela passava eventos para a TV Jovem Pan, usava equipamentos da TV Jovem Pan. E foi assim que a gente foi fazer um campeonato paulista, eu não vou lembrar se 89, 90, mas é por aí. E eu não era narrador, eu ia ser o cara do estúdio. Lembra o Fernando Vanucci, que ele fazia na Globo? Que ele fazia o pré-jogo, depois fazia o intervalo, aquela coisa toda? Eu era esse cara, muito menos capacitado do que o Vanucci, mas eu era esse cara. E aí tô lá um dia, ia ter um Palmeiras e Portuguesa num domingo qualquer, lá no Pacaembu, e eu tô lá no estúdio me preparando para entrar no ar, entra o diretor no meu ouvido e fala assim, olha, você não vai mais fazer o abre não. O narrador quer fazer o jogo, tá sem voz, absolutamente afônico, e você vai pro estádio e você vai transmitir o jogo. E foi assim que eu virei narrador de televisão. Eu fui pro estádio, eu transmiti o jogo, na segunda-feira eu chego para fazer o meu programa de variedades na rádio, encontro o seu Tuta, que faleceu recentemente, uma grande figura. Ele encontra comigo no corredor, antes de eu entrar no ar, ele vira para mim e fala,
agora você não é mais apresentador na TV, hein? Agora você virou narrador na TV. E foi assim, fiquei mais 3 anos, 4 anos na TV Jovem Pan e logo depois fui para a ESPN, aí foram 10 anos e mais 20 anos de Globo, enfim. Mas foi no susto, foi por acaso. Vai pro estádio e faz um jogo, eu fiz. O Milton, o narrador também sofre com a seleção brasileira? Cara, eu te confesso que eu sofria muito mais antigamente, né? Eu não consigo sofrer com essa seleção atual, não consigo. Eu acho assim, o nosso futebol caiu muito, nossa posição no patamar já não é de primeira linha, a gente já está na segunda, na terceira, porque eu não sei o que acontece no Brasil, a gente deixou de revelar grandes craques, né? A gente revela ainda bons jogadores, tanto que a Europa leva todo mundo, mas eu acho que nos últimos 10, 12 anos, você tem o Neymar, para mim o Neymar é craque. Não vejo mais ninguém fora do Neymar como craque nesse período. Você tem o Vinícius Júnior que está aparecendo, mas me fala uma partida da seleção brasileira que ele arrebentou. Não existe. Tem Rodrigo, tem uns meninos surgindo e tal, mas ainda não tem, nesse grupo que eu vejo, fora o Neymar, não tem craque. Eu acho que esse é o grande problema do futebol brasileiro hoje. Então hoje o Brasil virou, por que a gente, há tantas Copas do Mundo, o Brasil para ali quartas de final, quando jogou em casa chegou à semifinal, porque a gente deixou de ser primeiro mundo no futebol, entendeu? E essa eu acho que deveria ser a grande preocupação. Pessoas falam, não é o Dorival Júnior, não é o Tite, não é o não sei quem. O problema não está ali. O problema eu acho que a gente tem que pensar um passo atrás. Por que a gente já não tem hoje jogadores tão importantes? Quantos anos? Ó, em 2007, o Kaká ganhou o prêmio de melhor do mundo. Verdade. E só agora o Vinícius foi ganhar. E mesmo assim, sem ter feito ainda na seleção uma carreira que seja espetacular. Então você vê o gap que a gente tem aí, né? Só para aproveitar o lance do Neymar, você acha que o Neymar voltando agora a jogar no Brasil, a gente tem aí o Depay, também tem o jogador no Grêmio, você acha que o mercado brasileiro pode ser atrativo para grandes craques? Olha, eu acho que pode, porque nós entramos numa fase agora do futebol brasileiro que a gente tem muito dinheiro em alguns clubes, né? O Corinthians deve muito, mas ele também arrecada muito, né? E as diretorias do Corinthians estão fazendo o favor de quebrar o time de todas as maneiras financeiras, né? Mas, por exemplo, você pega o Neymar, ele vem para o Brasil vai montar um esquema se for o Santos, né? De pagamento para ele. Eu só não sei que Neymar que a gente vai ver, né? Porque faz um ano que ele não joga praticamente, a gente não sabe exatamente qual é o ânimo dele para jogar. Mas hoje você tem dinheiro correndo no Atlético Mineiro, no Botafogo, né? Nesses clubes que viraram SAF, o Bahia, né, tem feito contratações importantes, o Fortaleza que está equilibrado financeiramente. Então acho que vira um atrativo, principalmente para esse cara que já está indo para o fim da carreira, né? Vamos combinar que o Depay já não é, né, um primeira linha do futebol mundial, mas ele ainda aqui faz muita diferença. O Neymar, se vier em forma fisicamente, vai fazer muita diferença. Porque o nosso futebol interno aqui também está muito abaixo do que já foi, né? Então acho que por isso até esses clubes que hoje têm dinheiro, têm investidores e tal, eles podem investir em caras um pouco mais caros, mas que vão dar retorno, né? Porque eles vão deitar e rolar aqui no Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Dança, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com o grande Milton Leite. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com narrador, locutor, jornalista, showman, Milton Leite. Menos. Vai, Dantas. Dantas quer fazer pergunta, ele está me cutucando aqui para fazer pergunta. Mas ele veio aqui para quê? Exatamente. Ô Milton, sempre que eu estou assistindo uma partida de futebol, eu vejo os narradores reclamando, poxa, o juiz está demorando, o VAR está demorando para ajudar no auxílio. Qual que é a sua visão desse conjunto juiz e VAR nessa demora tanto para resolver alguns problemas, alguma coisa ali na hora da partida do futebol? Ô Dantas, você sabe que muita gente no Brasil é contra VAR, acha que isso aqui atrapalha e tal. Na verdade, eu sou muito a favor do VAR, né, da arbitragem de vídeo. O que eu acho que acontece é que no Brasil a gente não sabe usar, né? Se você for pegar as matérias da época, quando o VAR foi lançado na Europa e tal, qual era o objetivo da arbitragem de vídeo? Evitar erros graves da arbitragem. Aquela coisa que todo mundo viu que foi mão e o cara não viu. O juiz não viu por alguma razão. Esse é o objetivo do VAR. O objetivo do VAR não é para aquele lance em que eu acho que foi impedimento e ele acha que não foi. Ah, porque eram 5 centímetros para lá, para cá. Pode ser até que a linha que passa ali dê razão para um dos dois. Mas o objetivo do VAR não é esse. O objetivo do VAR é para lance grave, para um erro grave, para socorrer o juiz num erro grave. Aqui no Brasil, não. Qualquer impedimento de 2 centímetros, os caras estão parando para ver o VAR e fica 2 horas para passar a linha. Aí quando é o lance de interpretação, o árbitro vai lá, fica olhando. Cara, não tem o menor sentido isso. Então acho assim que o VAR é importante para evitar grandes injustiças, grandes erros da arbitragem,
mas não do jeito que ele é usado no Brasil. No Brasil ele é muito mal usado, essa é a grande... Não sei se os árbitros aqui têm uma certa prepotência, né, de querer fazer acontecer e tal, então qualquer coisinha o VAR chama o juiz. Não tem que chamar, repito, para erros graves da arbitragem, ponto. Por isso que demora tanto. Ô Milton, a pandemia acabou limitando muito o trabalho dos jornalistas, dos setoristas, e aí agora os profissionais da imprensa parece que acabaram virando inimigos de jogadores e torcedores. Eu não aguento mais ver a entrevista do Renato Gaúcho, do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Aliás, o que você acha desse tratamento que esses profissionais dão para a imprensa? Olha, sabe qual é o problema? Eu acho que, na verdade, nós criamos esse problema, né? Quando a mídia, em geral, começa a dar importância muito maior do que eles têm para treinador, os caras se acham Deus, né? Então o cara se acha no direito de chegar numa entrevista coletiva e descascar todo mundo ali sem a menor cerimônia. Acho, inclusive, que a gente, mídia, deveria tomar posição em relação a isso. A hora que o Renato fala o que ele falou pro cara que está ali na primeira fila ou na segunda fila, tinha que levantar todo mundo e ir embora, e dane-se. Ah, não, mas o patrão vai reclamar porque não vai ter matéria para o jornal. É uma questão de posição, nós temos que ter posição nesse sentido, assim como o Abel cansou de fazer, né? O Abel cansou. Aliás, o Abel fez isso em entrevista coletiva, o Abel fez isso na beirada do campo, o Abel fez isso com o juiz, com o Gandula, com o jogador do outro time, ele fez com todo mundo. E a gente continua dando moral para essa gente. Esse, na minha visão, essa é a origem do problema. A origem do problema está na excessiva valorização que a gente dá no Brasil para treinador. Eu acho que começa por aí. E a partir do momento em que há um destempero desse para cima de um jornalista, a classe inteira tinha que levantar na sala de imprensa e falar, todo mundo embora, esse cara não merece a nossa atenção. Te garanto que em 2, 3 vezes que acontecesse isso, ninguém mais ia destratar jornalista, não. Ô Milton, antes a gente tinha bastante a contratação de jogadores estrangeiros pelos times para atuar aqui no Brasil. Agora a gente está numa febre aqui, né, a contratação de técnicos. Qual que é a sua visão sobre esse forte momento de estrangeiros aqui atuando em grandes times do nosso país? Olha, eu acho, Dantas, que quando o estrangeiro é bom, ótimo, ele vai acrescentar para a gente aqui. Agora, tá cheio de estrangeiro aí que é igual o pessoal que a gente tem aqui, então só está falando em outra língua. Então, eu acho assim, técnico estrangeiro, eu sempre acho que ele acrescenta quando ele é melhor que a gente, quando ele tem coisas a trazer para a gente, né? O Abel Ferreira, que eu acabei de criticar, é um desses caras. Ele é um bom treinador, ele conseguiu trazer coisas. O Vojvoda, no Fortaleza, é outro bom treinador. Ele trouxe coisas boas, já está, sei lá, 3, 4 anos lá, o Abel já está entrando no 4º Campeonato Paulista dele. Então, eu acho, não tenho nada contra o estrangeiro, pelo contrário. Eu acho que tem muito a ganhar. Você sabe que o voleibol brasileiro teve um crescimento muito grande quando ele trouxe aquele coreano, não vou lembrar o nome dele agora, um técnico coreano que dirigiu a seleção brasileira masculina. Ele veio primeiro para o Minas, se não me engano, no vôlei, e depois ele foi para a seleção. Assim como a gente já teve treinadores estrangeiros no basquete. Quando você traz um cara que acrescenta, que vai fazer você melhorar, porque ele traz outra visão, ele traz outros métodos de treinamento, ótimo, não tenho nada contra. O que a gente não pode é trazer um cara só porque é estrangeiro, mas ele é igual aos que a gente tem aqui, então não vale a pena, né? Ô Milton, Copa do Mundo, Olimpíada, qual foi o evento que você narrou assim, que você se emocionou? Cara, você sabe que eu me emociono muito de perceber que eu estou num lugar desse, né? Você sabe que a minha primeira Olimpíada foi em 2000 na Austrália e em 98 eu tinha feito a minha primeira Copa do Mundo, isso ainda lá na ESPN Brasil. Eu fiz a Copa de 98, depois fiz a Olimpíada de 2000 e aí a partir dali eu fiz quase todas, só não fiz a de 2002, a Copa de 2002, mas fiz todas as outras Copas, todas as outras Olimpíadas. Eu já tenho 8 Olimpíadas e acho que 6 Copas do Mundo, se eu não me engano. Então eu sempre me emociono muito com esses eventos porque é aquela coisa de você estar onde está a nata do esporte, né? Estão ali os melhores atletas, estão ali os melhores técnicos, estão ali os melhores jornalistas de cada um dos países, né? Então, quando você se percebe nesse meio, é um negócio muito gratificante, né? Então, eu sempre me emocionei quando tive a oportunidade de estar nesses lugares. Agora, eu acho que talvez os eventos que mais me marcaram foi a Olimpíada de Pequim, em 2008, porque ali tem uma das narrações que eu considero das melhores que eu já fiz na vida. E porque eu nunca imaginei que eu ia para a China um dia, né? E de repente eu estava lá na China, eu fui visitar a muralha da China, eu fui na praça lá da Paz Celestial, aquela coisa toda. Então é muito bom. Eu acho que quando você entra para essa área, você quer ser jornalista esportivo, você consegue entrar, seu sonho é para um evento desse, né? Porque é onde está a nata da nata da nata, né? Ô Milton, falando em grandes eventos, vamos falar da Copa do Mundo. A gente sempre acha que a gente vai chegar no finalzinho da Copa do Mundo, de repente aquela frustração, fomos eliminados. Não tô achando mais. Qual que é a sua visão? O que você acha que está faltando para o Brasil voltar a ganhar títulos novamente na Copa do Mundo?
Eu acho, Dantas, que essa pergunta está muito ligada àquela que eu falei agora há pouco, né? Que a gente não tem mais craque, né? Eu acho que o grande problema do Brasil é esse. A gente virou segunda linha no futebol mundial. Eu, por exemplo, tenho a menor esperança de que o Brasil vai ganhar a Copa de 2026. Menor esperança. Por quê? Porque a gente não fez nada para isso nesse sentido, né? Pelo contrário, né? A gente perdeu um ano, depois da Copa do Catar, a gente perdeu um ano para escolher um treinador. E é um treinador que hoje em dia pouca gente confia. Quero dizer que eu sou fã do Dorival Júnior, eu acho um cara espetacular. Já me relacionei com ele assim de conversar, e ele é uma pessoa... Acho ele muito bom técnico, mas não sei se ele é o cara que tem bagagem para ser técnico da seleção brasileira. Mas nem é esse o problema, porque se ele convocar 23 caras e a gente botar outro cara no lugar dele, o cara vai convocar provavelmente 20, 18 daqueles que ele convocou. Então o problema não me parece estar no treinador, né? Acho que se a gente não repensar a estrutura toda do futebol brasileiro, a formação de jogadores, o calendário... Veja o que está sendo o Campeonato Paulista, o absurdo que é o Campeonato Paulista. Eu transmiti Botafogo e São Paulo na segunda-feira passada, que foi a estreia de São Paulo e o segundo jogo do Botafogo. O Botafogo começou a treinar em 16 de dezembro. Por quê? Porque ele terminou a Série B ali, finalzinho de novembro, acho que dia 22, se não me engano, de novembro. Então ele teve tempo de dar férias aos jogadores, os jogadores voltaram e ele ainda teve um mês para se preparar. O São Paulo acabou o campeonato, deve ter sido ali 10 de dezembro mais ou menos, quase metade de dezembro. Voltou das férias, foi para os Estados Unidos, 10 dias depois já estava em campo jogando contra o Botafogo e com um time misto, porque metade do time estava jogando lá nos Estados Unidos. Então não dá para você querer que um campeonato se organize dessa forma, né? E aí isso vai se refletindo no futebol brasileiro todo. Por quê? Porque o São Paulo daqui a pouco tem Libertadores, tem Copa do Brasil, mais para frente começa o Campeonato Brasileiro, isso vai se acumulando, se acumulando. Então, se a gente não pensar tudo do zero, calendário, formação de jogadores, utilização dos jogadores, utilização dos estrangeiros e tal, não vai adiantar. A gente tá vários passos atrás para voltar a figurar entre os melhores times do mundo, né? O Brasil não está mais entre os melhores. Você arriscaria algum nome da atualidade aí, técnico, para liderar a seleção? Cara, não sei se vale a pena, né? Eu gosto do Tite, eu gosto do Mano. Não acho o Dorival Júnior ruim, eu acho que ele não tem bagagem para ser técnico da seleção. Esses estrangeiros, o Abel Ferreira seria um bom técnico para a seleção. Guardiola seria o máximo, eu sou fanzaço do Guardiola. Klopp, enfim, né? Você podia... Mas eu acho que esse não é o problema. Eu acho que a gente... Claro que você tem que botar sempre o melhor. Na seleção é o melhor técnico, é o melhor médico, é o melhor preparador físico. Mas se você não tiver os melhores jogadores, também não adianta nada. Eles podem ser geniais que não vão ganhar nada. Agora, a gente ficou muito triste quando você disse que queria... eu sei que a sua família gosta muito de você. E eu gosto muito dela. Eu sei. Mas que você ia se dedicar mais à família, mas a gente estava sentindo falta. E quando você volta, Milton, a gente fica feliz. A gente acabou de perder aí o Léo Batista, o Zé Silvério parou de narrar. É muita gente boa parando e a gente fica triste. Quando você volta, a gente fica feliz, viu, Milton? Que bom, fico muito feliz e espero que os novos que tem aí no mercado, que eles possam suprir essa nossa ausência, né? O Silvério é outro queridíssimo amigo lá da Rádio Jovem Pan também. Na verdade, o Edson, uns 2 anos atrás, eu e minha mulher, a gente pensou assim, a gente juntou um dinheirinho, tem um patrimôniozinho, nós não vamos aproveitar? Quanto tempo mais eu tenho saudavelmente para poder viajar, para poder rolar no tapete com meu neto, com a minha neta e brincar na piscina e tal? Mais 10 anos? Eu estou com 65, vou fazer 66 agora em março. Mais 10 anos, 75 anos, com um bom preparo físico até os 80 eu vou. Então eu quero aproveitar. Então foi por isso que eu decidi sair de um emprego fixo, regular, que você tem que ir todo quarta, domingo, sexta, enfim. Você tem CSLT, você tem que trabalhar o quanto o cara te escalar, para possibilidades de projetos. Então, por exemplo, eu saí da Globo em agosto, que eu fiz a Olimpíada lá, depois eu fiquei sem trabalhar até agora, começo de janeiro. Foi quando eu recebi o convite do UOL para transmitir só o Campeonato Paulista. Então, nosso acordo são para 10, 12 jogos aí do Campeonato Paulista. Acabou o Campeonato Paulista, eu já estou até com uma viagem marcada de novo com a minha mulher, eu vou encontrar minha filha com a minha neta na Europa. E aí eu quero aparecer pela frente, entendeu? Eu quero trabalhar menos, eu quero ter mais janelas ao longo do ano. E, só para completar, e sem querer me alongar mais, o mercado hoje permite. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não permitia. Ou você trabalhava em um lugar que tinha quase todos os eventos e tinha que ser CLT, ou você não trabalhava. Hoje você tem stream, você tem YouTube, você tem canal a cabo, você tem não sei o quê, que permite você escolher projetos. Esse aqui eles querem que eu vá, eu vou fazer só isso aqui, depois eu paro o resto do ano, ou vou trabalhar só mais lá pra frente, enfim. Então foi por isso. Bacana. Ô Milton, qual evento te marcou, né, como um jornalista esportivo que você fala assim, poxa, esse evento foi o evento da minha vida, que você poderia estar falando aqui pra gente? Cara, claro que eu vou ter que citar a Copa do Mundo, eu vou ter que citar a Olimpíada, né, que são os grandes eventos. Se eu tivesse que escolher um evento,
eu escolheria a Copa da África do Sul, de 2010. E por quê? Porque a África do Sul era um país muito enigmático, porque ele ficou fechado para o mundo muito tempo, e o mundo se fechou para ele por causa do apartheid, né? Naquela época, 2010, ele estava assim com 6, 7 anos que ele estava saindo daquele processo. Ele já tinha sediado um Mundial de Rugby, que é um filme famoso até, tem um livro famoso sobre a história, né, em 2006, se eu não estou enganado. E aí, em 2010, ele faz a Copa do Mundo. Então, por ser um país muito diferente, e assim, quem puder, eu recomendo a África do Sul, um país belíssimo, belíssimo. Vale a pena quem tiver um dinheirinho ir até a África do Sul, que é até mais barato do que para a Europa. E assim, e durante a Copa, o Noriega era meu parceiro, o Maurício Noriega, né? A gente fez isso juntos na Globo, no Sport TV. Nós transmitimos, se não me falha a memória, acho que 28 jogos, 29 jogos, 23 no estádio. Então a gente correu a África do Sul inteira, a gente foi para quase todas as sedes, eram 12 ou 10, eu acho. A gente foi fazer em quase todos os estádios, a gente fez jogo. Repetimos alguns estádios, inclusive. E foi uma Copa muito divertida, né? Porque a África do Sul é um país de pessoas muito bem-humoradas. É um Brasil, assim, meio mesclado, né? Eles são muito carinhosos, eles são muito musicais, eles são muito bacanas e tal. Então foi muito divertido estar na África do Sul. Então sempre que me perguntam, eu escolho a África do Sul como o meu melhor evento. Infelizmente chegamos aqui. Não, vamos pedir mais tempo lá. Vamos pedir mais tempo lá. Mais tempo, com certeza. Pô, talvez umas 3 vezes aqui. Milton, Miltaço, né? Milton, como disse o Luquinha. Muito Cheguei obrigado. aqui, todo mundo me tratando de Milton. Falei, que história é essa? Obrigado por ter vindo, por ter aberto aí um espaço na sua agenda para esse papo agradável aqui. Que bom que você voltou. Que bom. E a gente fica feliz. Obrigado, viu, Milton? Eu que agradeço muito você, o Dantas, o Edson, um querido amigo de muito tempo. Já há algum tempo a gente conversava para eu vir aqui e tal. E agora estou mais pertinho aqui, estou morando em Jundiaí, então facilitou muito para eu estar aqui, participar. E fiquei muito feliz, muito contente. Muito obrigado, viu? Tchau, Dantas. Só para finalizar, você marcou um golaço com esse convidado de hoje. Valeu. É o meu jeitinho. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar nossas redes sociais, também o portal bandmulti.com.br. Estaremos de volta no próximo sábado, de manhãzinha, nosso encontro semanal. Grande abraço para você, fique com Deus. Tchau.